Igrejas, fortes, casarões, vilas inteiras. Você vai ver agora como e por que boa parte da história do Brasil, a nossa história, está desaparecendo. Construções que guardam a memória nacional e que foram tombadas pelo patrimônio histórico estão em ruínas por conta do descaso, da burocracia, da falta de dinheiro. Por estas salas, por estes corredores e por estes jardins passou um pedaço da história do Brasil. Lembranças que aos poucos o tempo vai levando embora. À espera do dinheiro público que nunca chega, construções centenárias em todo o país estão caindo aos pedaços. O Fantástico entrou em várias delas. Está abandonado, está entregue os urubus. É ultrajante, não tem nem mais o que dizer. É a nossa história se transformando em ruína. Estamos em Olinda, Pernambuco. No alto desta colina, em 1535, os portugueses montaram uma das primeiras vilas do Brasil, 35 anos depois do descobrimento. As construções do período colonial deram à cidade o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Esta é a praça da Igreja Matriz, a principal de Olinda. E é aqui que acontece a concentração dos blocos para o famoso carnaval. São Pedro é matriz paroquial, é uma das igrejas mais antigas que nós temos. Mas isso não impediu a falta de conservação da igreja, construída no século XVIII. Por fora, pichações nas paredes e infiltrações no telhado. Vamos entrando e as marcas do abandono ficam mais evidentes. A gente vai entrar na parte pior, olha, as tábuas estão tão podres que dá até medo de pisar. E aqui em cima, a torre tem 4 sinos pendurados, uma armação de metal que pesa várias toneladas, tudo em cima de madeirame completamente podre. A torre corre risco de cair. E os sinos? Não podem ser tocados, nenhum dos sinos da igreja. A ameaça de desmoronamento fez com que a Defesa Civil interditasse todo o local há quase 2 meses. Foi o mesmo destino da Igreja do Bonfim, fechada desde 2012. A construção, também do século XVIII, costumava ser um lugar de peregrinação intensa. Cenas que ficaram no passado. Cristiane e a mãe são vizinhas da igreja. Assistiram de perto à degradação, sem que nada fosse feito. É uma igreja linda, uma igreja que tinha atividade. Agora a gente está morando junto de um defunto que pode a qualquer hora se movimentar e que eu não sei o que é que pode acontecer. A interdição aconteceu depois que o forro sobre o altar-mor desabou. O que você gostaria que fosse feito? Todas as pessoas que gostam de Olinda querem que essa igreja seja conservada, preservada. As igrejas de São Pedro e do Bonfim são apenas 2 dos 425 imóveis tombados em todo o país que fazem parte do programa criado pelo governo federal para preservar o patrimônio brasileiro, o PAC Cidades Históricas. Em 2009, o então presidente Lula lançou o pacote. É a gente preservar a história. A meta era ambiciosa, 7 bilhões de reais para obras de restauro em 143 municípios. 4 anos mais tarde, em 2013, apenas 5 milhões de reais haviam sido liberados. Foi quando a presidente Dilma Rousseff relançou o programa. São a prova viva do ambiente em que se formou o nosso povo. Com uma promessa bem menos ousada. 1,9 bilhão de reais para bens históricos de 44 cidades. Mais uma vez, é difícil ver o dinheiro sair do papel. A segunda versão do PAC prevê 9,8 milhões de reais para o restauro das 2 igrejas de Olinda, recursos que ainda não chegaram. A Arquidiocese investiu nesses projetos cerca de 285 mil e enviamos o projeto para aprovação. E nunca ele consegue ser totalmente aprovado. O Ministério Público já cobrou o governo federal para começar as obras. São imóveis que não podem esperar por muito tempo. A mesma ameaça ronda o patrimônio de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. A demora no envio dos recursos vai apagando as memórias dos tempos de riqueza com o cultivo do café.
Um dos homens mais ricos deste período foi o Barão de Vassouras. Em 1857, ele construiu este palacete bem na praça central da cidade. Hoje, 1 século e meio depois, só as paredes da fachada continuam de pé. Quase nada lembra o luxo do antigo casarão. A relíquia do Brasil imperial virou um esqueleto abandonado. Depois que o teto desabou no ano passado, parte da construção foi ao chão. As paredes internas praticamente sumiram e o mato cresce livremente entre os vestígios. Para a nossa cidade já é uma vergonha, para os turistas também é uma grande vergonha. Está abandonado, está entregue os urubus. O projeto para transformar o local num museu está pronto, mas até agora nada dos 5,6 milhões de reais prometidos pelo governo. Outros 7 restauros em Vassouras também aguardam verbas. Há imóveis que merecem uma atenção especial, sob pena de haver uma perda irreparável ao patrimônio histórico. Para sair do papel, os projetos de recuperação do patrimônio enfrentam outras dificuldades além da falta de dinheiro. Salvador, Bahia. Num dos lugares mais bonitos da cidade, que foi a primeira capital do Brasil, em frente à Baía de Todos os Santos, vive a Dona Rosa. Há 50 anos que eu moro aqui, cuido de tudo. A moradia da senhora de 101 anos é a única construção original do Forte de São Paulo da Gamboa, de 1720. E aqui já teve um canhão também. Foi esta artilharia que saudou a chegada da família real portuguesa ao país em 1808. Os anos se passaram e a preservação da fortaleza foi deixada de lado. O prédio desocupado, abandono sem vigilância, obviamente foi invadido numa região privilegiada, costeira, com uma proximidade muito grande já de invasões, que é o bairro da Gamboa, que é o antigo bairro de pescadores. Rosa chegou nos anos 50, quando começou a invasão. Era mato, mas já estava trancada a porta. Só tinha as paredes em pé. Numa delas, entre fotos e calendários, ela guarda de recordação a única chave da porta do forte. Podem ser os últimos momentos de Rosa em casa. Ela e outras 16 famílias já foram notificadas para deixar o forte. O projeto de restauro, orçado em 3,8 milhões de reais, exige a saída dos moradores para que seja erguida uma escola de escoteiros. Nós somos contra a expulsão das famílias. Nós somos contra a ideia de uma reforma que não inclui as ideias da unidade, que são boas. Para se retirar uma família que já ocupa há algum tempo um território, você tem que relocar essa família para um outro local, dar-lhe uma moradia digna. Eu não quero sair. Sem mais, sem menos, eu não queria sair. Os cenários que o Fantástico encontrou em Salvador, Olinda e Vassouras demonstram o desempenho fraco do PAC Cidades Históricas. Depois de 6 anos, apenas 8 das 425 obras foram concluídas, todas em 2015. A recuperação de uma ponte e uma escola de artes na cidade de Goiás, terra da escritora Cora Coralina, no estado de Goiás. O restauro do Mercado Ver-o-Peso, em Belém, Pará. A revitalização de 2 sobrados históricos e uma praça em São Luís, Maranhão. E de uma escola e uma biblioteca em Penedo, cidade às margens do Rio São Francisco, em Alagoas. Ao todo, esses restauros custaram 16,4 milhões de reais, ou seja, até agora, menos de 1% dos recursos prometidos pelo PAC, de 1,9 bilhão de reais, foi usado em obras finalizadas e inauguradas. O que é que falta para o PAC efetivamente funcionar e ajudar na preservação do nosso patrimônio? Primeiro, falta dinheiro, faltam recursos, efetivamente. A segunda coisa que é fundamental é a base técnica, né? Aquela que vem das escolas de arquitetura, onde a formação ainda não é completa. O arquiteto Samuel Cruxim, que trabalha com obras de restauração há 30 anos, aponta outro problema. São raras as empresas que têm uma cultura, né, de restauro muito consistente. Na vila de Paranapiacaba, que pertence ao município de Santo André, na Grande São Paulo, o dinheiro do PAC já chegou, mas não está sendo aplicado como deveria.
Mais de 31 milhões de reais foram destinados para o restauro das 242 casas da Vila Ferroviária montada pelos ingleses em 1874. Paranapiacaba foi a base da construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí, que impulsionou o desenvolvimento do Brasil. O que está acontecendo aqui é a restauração das casas antigas da vila. Nós levamos imagens das obras para o arquiteto. Não dá para se pensar que se trata de uma obra de restauro. Como deveria estar o canteiro de obras? A primeira condição de um canteiro de restauro é a proteção do objeto a ser restaurado. Isso efetivamente não está presente aí. Uma situação onde você observa entulhos. O Fantástico presenciou em 5 dias diferentes, nos últimos 2 meses, funcionários sem formação em restauro trabalharem sem equipamentos de segurança e sem a supervisão de especialistas. O tratamento é de uma obra convencional e sem os critérios de segurança de uma obra convencional. A PCS Services, contratada pela Prefeitura para realizar as obras, diz em nota que nem todo funcionário precisa ser especialista em restauro. A empresa afirma também que já venceu outras licitações de recuperação de imóveis na vila. Mas, segundo informações da própria empresa, a PCS executou apenas 2 contratos. Um de reparos elétricos e hidráulicos e outro de pintura. Nenhum dos serviços foi registrado em órgãos de preservação, ou seja, não podem ser considerados como restauração. A Prefeitura de Santo André, administrada pelo PT, afirma que a empresa foi escolhida por critérios técnicos. Qualquer coisa que for detectada de problema é chamada a empresa tem que refazer. Outras cidades na lista do PAC terão que esperar pelas verbas. Segundo o IPHAN, órgão responsável pelo PAC Cidades Históricas, a culpa pela lentidão do programa é principalmente dos projetos de restauro mal elaborados por prefeituras e entidades interessadas. Temos tido grandes dificuldades nesse programa, especialmente no que diz respeito a projetos. Isso decorre das especificidades das obras de restauração. O IPHAN não poderia, de alguma maneira, intervir numa feitura de projeto dessa, no sentido de até corrigi-lo? Nós temos equipes nessas cidades com um volume que não é suficiente para toda a demanda que temos, que não é apenas a do PAC, mas um conjunto de demandas. Não existe uma data exata para a conclusão dos restauros restantes. Tem 30% que já tomaram o rumo da execução. A nossa expectativa é que o próximo ano, 2016 e 2017, sejam anos de curva ascendente. No final, não é só a memória do passado que está se perdendo, é também uma possibilidade de futuro. O Brasil é um dos países mais ricos em termos de patrimônio, de volume de obras. Não se trata só da preservação da beleza, mas o que vem com ela, a formação, a especialização do próprio trabalhador, a geração de riqueza turística, urbana.